Bom, o Jornal Mundo da Expressão hoje abordará o livro Sabedoria do Perdão. Esse livro foi escrito por Dalai Lama, significa Oceano de Sabedoria. Ele tem. Dalai Lama é um budista tibetano e há outros tipos de budismo, mas vamos ater somente a questão do Dalai Lama. Gostaria de perguntar ao Norte Altair da Costa, boa tarde, boa noite. Boa noite. Boa noite, Dalai. Então eu gostaria de saber sobre sua percepção, sua análise sobre esse líder tibetano, né, Dalai Lama. Boa noite a todos. Respondendo essa pergunta, quando nós falamos do Dalai Lama, nós temos que focar o olhar dele sobre diversos ângulos. Lembrando que as relações entre China e o Tibete, onde o Dalai Lama nasceu, elas nunca foram boas historicamente, por diversas razões. E lembrando que ele foi graciado com o Prêmio Nobel da Paz. Ele é enxergado sob diversos ângulos. Para uns, ele é uma pessoa iluminada, que tem grandes ensinamentos espirituais, que pode fazer uma complementação, uma religiosidade, uma moral, uma espiritualidade extraordinária. Para outros, ele é nada mais, nada menos uma pessoa que vai contra os interesses da China e se posiciona de alguma maneira do lado do bloco ocidental, visto por outros como traidor. Mas, isentando das paixões ou das ideologias, vamos analisá-lo, o caráter espiritual da sua vida. Dalai Lama prega nada mais, nada menos que princípios elaborados da espiritualidade, como a compaixão, amor e todas as outras coisas que diz respeito na sua caminhada. Essa é verdadeiramente a prática da filosofia budista. Lembrando que o budismo em si tem diversas tradições, mas eu vou focar mais na questão mais no Dalai Lama. O Dalai Lama bate muito nas questões da compaixão, que é a compaixão. Vamos focar o que seria compaixão. Compaixão é a hora que eu me situo e me coloco no lugar de uma determinada pessoa, eu consigo sentir as dificuldades, as emoções, o sofrimento daquela pessoa. E a hora que eu vou de encontro a essa situação, eu começo a sentir uma pessoa extremamente mais humanizada e mais feliz. Esse é um dos aspectos da doutrina de Dalai Lama. Ele chega à seguinte conclusão, que sem o altruísmo, essa compaixão, o ser humano está fadado ao fracasso de sentir-se feliz. E a felicidade para ele se encontra nessas questões, porque uma coisa está ligado à outra. Então, na medida que eu começo a ser compassivo e ter esse sentimento de compaixão, eu vou se estendendo esse altruísmo para toda a sociedade, eu vou edificando um novo homem e uma nova natureza, eu vou me sentindo totalmente mais feliz. Sim, essa aí é uma questão teórica, para uns vivenciado praticamente no caso específico da Dalai Lama. Vamos analisar, por exemplo, o homem ocidental. O homem ocidental, essas filosofias não se acentuam muito no seu caráter, porque é um caráter de um homem, de uma sociedade extremamente individualista, egoísta, egocêntrica, e que está numa meninice espiritual do ponto de vista da filosofia de Dalai Lama. Eles são meninos, muito avançados no aspecto material, tecnológico e tudo mais, mas muito criança na parte espiritual, da qual o Dalai Lama vem pregando que é uma necessidade profunda da sociedade se modificar nessa questão. O que, aliás, o que mais falta no mundo moderno, especialmente ocidental, é a compaixão. A compaixão começa a ser estendida para grupos, a compaixão começa a ser estendida a tal forma que vai se aglutinando em torno das instituições, das organizações sociais, e começa, em certo sentido, a ter uma filosofia. E essa filosofia vai repercutir todo no conjunto da sociedade. Então nós falamos da compaixão e da misericórdia.
Dentro, dos quesitos básicos. dentro desse processo, existe, segundo ele, 4 nobres verdades. A verdade do sofrimento, a verdade das origens do sofrimento, a verdade da cessação, cessar o sofrimento, e a verdade do caminho. Qual é a diferença entre, se colocar entre o modo de pensar cartesiano, que tem que ter a tese, antítese e a síntese? Como é que ele se coloca nesses termos a relação, por exemplo, da generosidade? Isso é uma área assim que fica difícil para elaborar assim, um foco filosófico. Quando se pega o método cartesiano, ele está muito enraizado dentro de uma estrutura ocidental, com uma luneta mais bem acentuada ocidental. Mas como nós colocamos dentro de uma filosofia budista, nós diríamos que de Dalai Lama há uma possibilidade de ser humano resolver esse grande paradoxo histórico. Quer dizer, ele tem um grande dilema na sua vida, que é o sofrimento. Ele tem um grande dilema que é a morte e as sensações dolorosas do sofrimento. E só é possível frear esse sofrimento, segundo a concepção budista de Lama, na medida que eu começo a entrar numa modificação da minha estrutura interna. Isso eu vou gerenciar novas emoções e sentimentos dentro de mim. São as emoções da compaixão, da solidariedade, do altruísmo. Há uma coisa que não há condições de você romper totalmente o sofrimento. Você pode estagná-lo, estacioná-lo, ou você se auto-perceber, dar uma dimensão de sensações diferentes naquilo que se possa dizer o sofrimento. Você pode modificar as sensações internas, e é isso mais ou menos que ele bate nessa questão. Mas fica difícil assim, porque o homem ocidental, ele não medita ou não? Não. Quando nós analisamos o homem ocidental e o homem oriental, as suas bases antropológicas históricas são extremamente diferentes. Nós analisamos antropologicamente que o homem ocidental ele se mistura com a própria história da ciência, ou seja, na sua formação histórica, o homem ocidental ele teve a necessidade de dominar a natureza, ele teve a necessidade de dominar o meio ambiente, a geografia, ele teve que formar uma instituição, uma organização em torno de tudo, do rompimento com a natureza. Ele não se sente parte da natureza, ele se sente como uma coisa, após essas conquistas, como rompido. Ele rompeu o homem ocidental emocional, psicológico. Então, uma coisa que depõe contra ele hoje, historicamente, que ele não se sente parte integrante. Já diferente, por exemplo, de uma concepção budista do homem oriental que se sente parte integrante do universo, parte da natureza. Ele não vê uma coisa distanciada. O homem ocidental, para ele, dada toda a sua história de ciência, ele sempre teve a necessidade de cortar a natureza, transformar ela, e nessas transformações que foi benéfica historicamente, mas no sentido espiritual futuro, depois cobra hoje o posicionamento. O homem se sente isolado, sozinho, porque ele não se sente parte da natureza, especificamente o homem ocidental. Hoje vem para ele vem uma série de aborrecimentos espirituais, porque ele não tem essa integração total com a natureza. Ele não se sente parte dela. E o que o Dalai Lama prega na sua filosofia é um novo reencontro, um novo renascimento entre o homem, o meio e si, com a sua natureza e com as suas concepções de uma filosofia nova. Nesse processo todinho, o homem ocidental, ele procura nos meios tecnológicos um mundo mágico, né? Esse mundo mágico, solitário, ocasiona ansiedades, ilusões. As ilusões que perdura o ser humano e dá um vazio no sujeito. Por exemplo, bloqueia as expressões, dá aflições psicológicas, perturbam a mente, e as que é essencialmente pura. O que houve de transformação nessa pureza? Que tanto Dalai Lama para fazer o retorno para o homem ter a capacidade de interagir com o meio. É que na medida do desenvolvimento psicológico, social, estrutural de toda a sociedade, especialmente do homem ocidental,
esse desligamento que ele houve de forma radical, necessário historicamente para as conquistas materiais, as conquistas do mundo tecnológico e a sua organização, a sua formação de Estado, foi necessário historicamente. Só que, porém, hoje, ele está no mundo hoje, num mundo cujos mecanismos hoje de organização fogem ao seu controle absoluto. Hoje ele se sente isolado, sozinho, em uma estrutura tecnológica, científica, mas ao mesmo tempo se sente deprimido, com aflições e angústias, que ele não encontra resposta no atual momento. Por que ele não encontra resposta? Porque o rompimento que houve entre ele, no seu processo histórico, de integamento com a natureza, foi rompido. Cabe a ele agora dar um novo sentido, uma nova filosofia, que desenvolva sentimentos estéticos, morais, que possam modificá-lo totalmente. E até o atual momento, hoje, ele está vivendo. Então ele está em busca de certezas. Ele está em busca de uma certa religiosidade, ele está em busca de utopias, ele está em busca do computador, ele está em dúvida, porque ele está desassossegado. E criou também uma sensação do isolante. O homem ocidental, ele é nada menos que nada, um homem isolado, sozinho e solitário, preso nas suas organizações humanas, nos seus apartamentos, nas suas casas, porque ele tirou todo esse mecanismo que dava sentido humano. Ele perdeu toda a sua ritualidade na sua forma de ser. Isso passa assim como uma sociedade que tem não tem respeito mútuo? Não. A gente, quando analisa o ser humano, nós temos que analisar sempre a conjuntura histórica, o momento histórico que o homem vive. Essas aflições, essas angústias, essas tribulações, o homem antigamente, o homem no seu processo de desenvolvimento, ele não tinha, porque ele era muito ligado com a natureza, ele era muito ligado com o ecossistema, ele não tinha esse vazio muito profundo. Mas hoje, com o desligamento que houve, o homem se sente totalmente vazio. Dado que o mundo hoje está num nível de materialização muito grande, e tudo se transformou em nível de matéria, não há uma espiritualidade da matéria. Hoje seria interessante, no processo, que o homem se começasse a se espiritualizar, também espiritualizar a forma de lidar com essa realidade da matéria, desse mundo mágico que ele criou para si. Hoje ele se sente totalmente distanciado. E dentro desse aparato todo tecnológico, qual é a disparidade que ele tem entre, segundo o Dalai Lama, ele encontra na sua iluminação? Ele só pode encontrar a sua iluminação, segundo a concepção de Dalai Lama, na medida que esse vazio que ele tem dentro de si, esse vazio, ele começa a transformar, e só tem um meio, na medida que ele começa a ser solidário, humanamente solidário, altruísta, que ele possa romper essa estrutura de egocentrismo de um nível tão elevado como se encontra hoje no egoísmo da sociedade ocidental. E para ser feliz, ele precisa ser uma pessoa humanamente solidária e altruísta. Isso faz parte do seu vazio. E ele vai encher esse vazio que ele sente para ele ver o outro ser humano como igual a ele. Só que, porém, hoje, no estágio que nós estamos, o outro não consegue ver o outro como igual. Ele consegue ver realizações materiais individuais das pessoas, mas ele não consegue ver como o outro é um ser humano igual a ele, movido pelas mesmas preocupações, as mesmas ansiedades, as mesmas dificuldades e os mesmos problemáticas que envolvem. Então ele está distanciado, virou um distanciado do outro. Esse é o estágio que nós encontramos hoje, cada um seguindo o seu caminho, isolante. Nós precisamos ter uma concepção de uma filosofia religiosa, tipo o Dalai Lama, para que nós se reencontramos dentro de um outro ponto de vista, de uma nova revolução espiritual que possa levar o indivíduo a ter essa somação, enxergá-lo um pelo outro, igual. Isso só através do altruísmo de muitas motivações internas, para ele suprir esse vazio. Dentro das ações que o ser humano faz, as suas ações físicas, verbais e mentais, e as impressões psicológicas, cria uma tendência de ações. E no modo de vista do Dalai Lama, como é que ele coloca isso? O Dalai Lama coloca a seguinte forma: as nossas atitudes e as nossas emoções, elas estão em correlações permanentes com a forma da organização humana, sempre. Se eu me predisponho a ter uma situação emocional, psicológica
negativa, destrutiva em relação ao meu meio, com certeza eu vou encontrar outras agregações de pessoas iguais a mim, eu vou fazer uma motivação totalmente negativa, de todos os sentidos. Por isso que ele prega a filosofia do altruísmo, do amor. Quando eu me predisponho a ter um conjunto de emoções, de sentimentos e agrego mais outras pessoas, eu vou fazer frente a essas novas correlações negativas, que são sentimentos negativos, do ódio, do ressentimento, da mágoa e da destruição. Para fazer frente, eu tenho que fazer uma somatória. Seria assim um novo indivíduo, um novo homem que visse essas relações dos meus atos, minhas atitudes, elas vão refletir no meu meio ambiente, elas vão refletir nas instituições, ela vai refletir na política, ela vai refletir em todos os sentidos. Uma coisa está interligada à outra. Isso é muito bem enfatizado para Dalai. Uma coisa está interligada à outra. Não existe nada isolado. Então, no mundo ocidental você tem muita ganância, fixação, o ódio, a aversão e a ignorância muito grande em relação ao que se percebe errado da natureza da realidade. Tem a realidade aparente, né? Pode explicar essa realidade aparente e a realidade do vazio? A realidade aparente é tudo aquilo que apresenta para nós, de forma objetiva. São as relações materiais. É isso que apresenta para nós, essa é uma realidade. Só que, porém, existe uma outra realidade. É a realidade subjetiva. É a parte interna, a parte intrínseca do ser humano, da forma como ele se relaciona com essa relação aparente. O que está errado nessa dicotomia, segundo a concepção do Dalai Lama, é a maneira que o meu interior relaciona com essa realidade aparente. E a forma como o homem ocidental está relacionando hoje com a realidade aparente é que é o grande problema dele. Ele entra mais na ambição, ele entra mais no ódio, na intolerância, no fanatismo e todas as outras questões aparentemente que apresenta. Cria-se uma sociedade dividida emocionalmente, psicologicamente, em todos os pontos de vista. Por isso que nós temos que observar que a realidade aparente que nos apresenta, ela precisa ter uma outra conotação subjetiva interna, baseado em sentimentos novos, um outro tipo de ser humano para lidar com essa realidade. O que não está dando certo hoje no mundo ocidental, ele achar que toda essa realidade aparente é a única que existe, da ambição, da busca desenfreada pelo consumo e tudo mais. Ele não consegue enxergar o outro como parte integrante, ele vê só fora a subjetividade aparente. Esse é o grande lamaçal que o ocidental se encontra. E nesse ele fala Dalai Lama fala de interdependência, né, nesse caso. É interdependência. A interdependência seria o seguinte, que nós temos uma força aparentemente material, que é um mundo visto e plausível, mas que eu tenho que ter uma independência na relação como eu lido com essas coisas. Eu tenho que me colocar como ser humano muito mais além disso aí do que eu próprio. O homem ocidental ele fez uma forma contrária na independência. Ele acha que ele está extremamente dependente dessa situação, essa é a única realidade que existe e não tem uma outra. Ele só pode estar ligado com essa questão. Ele não consegue ver outros sentimentos estéticos morais, no sentido da humanidade dele junto com o outro para lidar com essa realidade presente. Então ele fica todo mundo em busca disso, somente não ver a outra realidade, não ver essa conexão. Cria-se então indivíduos monocromáticos? E cria-se indivíduos monocromáticos. Vamos conceituar bem que são indivíduos monocromáticos. São indivíduos isolados, sozinhos e solitários, que vivem dentro das suas casas, dentro da sua estrutura, dos seus apartamentos, e não sente a necessidade nenhuma de sentir parte da humanidade. Ele não vê o outro como igual a ele, não consegue se relacionar. Por quê? As maldades que existem, criado por essa forma de ser uma série de outras coisas mais negativas, faz que o homem se isola mais. Quando na verdade, quanto mais altruísta for uma sociedade muito mais humanizada, menos esse tipo de ser humano vai existir. Vai ter mais realizações espirituais, mais encontros, e vai ter novas experiências e tudo mais. O Dalai Lama ele era muito preocupado na questão de ser benevolente. Benevolente, né? Benevolente. Então, ele saiu da Tibete, continuou a sua luta na Índia
e tem grandes adeptos da sua concepção religiosa, né? Eu gostaria que você explicasse para mim qual a questão mais fundamental em que Dalai Lama pregava em relação ao próximo. O que ele prega são as verdades. A benevolência. O que é ser um ser humano benévolo? A benevolência, ela tem um caráter misericordioso, na medida que você consegue ser uma pessoa benévola. Mas a benevolidade, ela tem que ser coletiva, ela tem que se estender à coletividade para que essa benevolidade atinja as instituições, atinja as organizações e a política em si, elas estão mais flexíveis também. Na medida que nós conseguimos repartir os nossos pão maiores através da política, das suas organizações sociais, as nossas educações, tudo aquilo que o ser humano precisa como ornamento acessível para ele se desenvolver, tendo o caráter benevolente, nós vamos criar uma sociedade mais altamente mais humana, mais benevolente, mais altruística, não esse tipo de sociedade que hoje se apresenta. Hoje nós temos uma sociedade que tem um dos maiores padrões tecnológicos do mundo, mas nós temos um tipo de ser humano extremamente sem benevolidade, sem altruísmo, sem amor. Aí colocamos a seguinte pergunta: valeu a pena o progresso industrial? Valeu em certo sentido, mas qual o tipo de ser humano hoje, habitável hoje, que está gerenciando as máquinas hoje? Então, aí hoje colocando na situação do mundo e principalmente do Brasil, ele fala da disciplina ética, né? Sim. O sujeito ele tem que se dar ao próximo sem achar que aquele próximo vai afetar a sua integridade. E essa integridade passa pela disciplina ética. Como nós vivemos hoje numa grande crise ética brasileira, no mundo, principalmente no Brasil hoje, qual o sentido que ele prega, quando ele sofreu os reveses da vida e quando ele saiu de Tibete, ele sofreu várias ações e seus não discípulos, como é que fala? Seus adeptos, né? Seus adeptos. Adeptos. Como é que ele, vendo gente mortas, gente sendo torturada porque era budista, como ele enxergava essa questão? Nós temos analisado da seguinte forma, vamos por partes. O mundo hoje, o quadro moral do mundo hoje, falando a nível moral, o quadro ético do mundo, ele não é um quadro muito bonito. Pela seguinte forma, quando nós analisamos que a tecnologia hoje é extremamente avançada, nós ainda podemos ver muitos seres humanos, milhões de seres humanos, que estão passando muita necessidade, muita dificuldade, especialmente questões básicas que poderiam ser eliminadas, que é a questão da alimentação. Nós vemos que a redistribuição universal, de que tudo que a Terra benevolentemente dá para o ser humano, ela não é equitativamente muito bem distribuída. Nós podemos ver que esse é o aspecto geográfico da miséria do mundo, é uma coisa que falta um caráter o quê? Falta o caráter benevolente das instituições que estão comandando os estados, mas que são movidos por interesses mesquinhos, não conseguem enxergar outra parte que precisa ser também assistida. Aí entra na filosofia. É benevolência? Não tem um Estado universal benevolente ainda. Nós temos um Estado individualista sobre todos os sentidos. Mas respondendo a sua pergunta, a questão da ética. A questão da ética é uma das questões fundamentais. Você tem que ter os princípios básicos da ética para que ela possa estar em todo o ornamento da instituição individual do indivíduo, nas suas organizações, sem o qual não é possível estabelecer relações justas de comportamento. Então a ética ela entra como uma das questões fundamentais para guiar e nortear o comportamento humano. Porque quem vai gerenciar o Estado, quem vai gerenciar uma série de coisas, precisa, em certo sentido, ter ética. Hoje nós assistimos um caso tipicamente do Brasil. O que a falta de ética traz no país? Ela traz o infortúnio da miséria, ela traz a pobreza, ela traz a violência, ela traz tudo. Por quê? Quando um determinado grupo age em torno da falta de ética, o caso nosso específico aqui da sociedade brasileira, seus principais da ética, da benevolência, gera esses futuros. São as corrupções e tudo mais que nós assistimos aí.
Então, precisa ter um ornamento ético para que não possa o indivíduo se sentir agredido na sua integridade pessoal. O que nós assistimos hoje no mundo, a falta de ética, ela repercute na falta de integridade com o outro. Na medida que eu ajo sem ética, que mexe com coletividades ou individualmente, eu estou mexendo com a situação do outro, estou mexendo com a vida do outro ser humano. Eu, em certo sentido, estou levando essas minhas atitudes e minhas ações que vai ocasionar infelicidade a diversas pessoas, a infelicidade, a coletividade e tudo mais. Então, retornando novamente, voltar à ética, esses princípios são fundamentais. Isso é uma das coisas que o Dalai Lama prega de forma bem acentuada, a questão da ética do comportamento do indivíduo. Que o budismo historicamente prega isso. Que no caso o ocidental ele não é sereno nas suas ações para a ética. E falta fazer o que, segundo Dalai Lama? É que o homem ocidental, nós não podemos generalizar. Claro. As conquistas sociais, as conquistas do Estado, da sociedade ocidental, foi só possível porque o indivíduo ocidental ainda pautou por muitas realidades éticas. Especialmente nós assistimos no mundo ocidental, tem vários valores muito bem estabelecidos, muito bem organizados na sociedade ocidental, que fez que a coletividade, porque as pessoas se enganam alguma hora, achar que a sociedade ocidental ela evoluiu materialmente porque produziu mais computadores, produziu mais eficiência no campo da administração econômica. Não, houve uma grande evolução da sociedade industrial por uma questão ética, por formar estados altamente éticos, indivíduos éticos. E se o indivíduo lá não foi dentro dos padrões éticos, houve leis severas contra ele que foi penalizado pelo judiciário de alguma maneira. Então há ainda alguma coisa no campo ético, sim. O que se questiona é que a maioria da sociedade poderia atingir patamares mais elevados éticos a nível de comportamento, para que ele possa ter uma sociedade mais... Mas para isso, não basta só ética, basta os sentimentos que o Dalai Lama bate, os sentimentos morais, espirituais, que o homem precisa ser um outro ser humano melhor. Isso vai no altruísmo. O que falta e carece o mundo é de altruísmo. O homem não tem essa personalidade altruísta. Dentro do processo, colocando o processo de industrialização brasileira, teve uma época onde a coesão da igreja, até 1960, o cidadão ainda tinha uma certa perseverança na alegria natural. Após um período, o que aconteceu desse esforço, que era para ser alegre, que um vizinho, um ano anterior, até falava: oh, como é que você está? Tudo bem? Tá? Agora, até sentia assim, um certo desconforto em ver o vizinho passando fome e até ajudava. Hoje nós vemos uma sociedade em que o indivíduo se coloca num esforço alegre dentro da televisão. Do processo, ele chora num grande filme, mas não chora uma criança que ele chora dentro da televisão, mas perto dele ele não, a maioria não, devido a esse comportamento não ético das lideranças brasileiras, né? O que faz essa percepção não ser alegre? A gente tem que analisar da seguinte forma: no caso específico do Brasil, nós tivemos um Brasil agrário, né? Onde as tradições familiares tinham uma percepção de uma coletividade totalmente diferente, as pessoas tinham uma visão de reencontro maior, a percepção muito maior da relação humana. Só que, porém, dadas as condições históricas do Brasil, da evolução industrial do Brasil, o rompimento de forma radical com todas as estruturas do Brasil interioriana, o homem vindo para a cidade grande, rompendo com todos esses valores dessa solidariedade que tinha, como você estava citando, o ser humano era muito mais, para falar a verdade, o brasileiro era um ser humano mais bom, era muito mais melhor como indivíduo. Só que, porém, a industrialização fez que ele rompesse e viesse para a cidade grande, onde o modelo imposto de fora para cá
foi um modelo mais ou menos da não preocupação com o outro. Quer dizer, você começou a depositar todas as suas esperanças somente no parque industrial, naquilo que vinha de cima, não naquilo que está por baixo. Então, dada a estrutura industrial criada no país, foi rompido todos os elos das afeições familiares que existia. Nós éramos um povo que gostava muito de festa, nós gostávamos de uma série de coisas, da alegria. Então isso aí no processo foi rompido. E nós começamos a viver um mundo diferenciado através dos mecanismos da televisão, das grandes transformações que houve, especialmente nos Estados Unidos, com o filme introduzido aqui, a televisão. Nós começamos a assistir ao sofrimento alheio dentro de uma ótica televisiva. Nós não estávamos vendo o que estava acontecendo por milhões de brasileiros que estavam realmente em situações complexas, difíceis por falta de solidariedade humana, por falta de altruísmo e tudo. Então, eu comecei a me entender que só aquele sofrimento ali, televisivo virtual, que era real. Eu não conseguia ver ele com o meu vizinho, estava com problema com o outro, mas outro Y. Então foi tirada essa questão do brasileiro. O brasileiro consegue ver o sofrimento através da televisão, ele não consegue ver no seu dia a dia. Ele acha que o verdadeiro sofrimento está dentro da televisão, que é uma questão do altruísmo que foi rompido no nosso corpo. Ou então está tendo uma flexibilidade da mente e do corpo na acalmação dessa distração. Ah, sim. Na medida que eu desvio toda essa estrutura emocional e eu me coloco que eu consigo ver essa questão do sofrimento através televisível, através de computador, eu possuo uma posição altamente conveniente com tudo que existe, que está de opressivo na sociedade. Por quê? Porque eu consigo não ver as coisas que estão realmente acontecendo. Eu já tenho uma televisão que já mostra para mim, eu não preciso me preocupar em caráter nenhum. Então esse sistema, o indivíduo, ele se sente, como ele já não tem, já foi desprovido de todo o seu altruísmo, de toda a sua consideração, de todo o afeto, dessa integração extremamente brasileira, e é visto de outro ponto de vista, ele rompeu com isso. E isso nós assistimos um descalabro geral, porque não há solidariedade humana, não há amor, não há afeto, não há absolutamente nada nessa questão. Não tem permanência da calma, então? Não tem a permanência da calma, existe só a possibilidade da espera, ainda que uma espera sofredora, porque nós assistimos uma expectativa ainda que não está viável ainda para toda a sociedade brasileira. Hoje nós podemos assistir hoje o grande momento da conjuntura política nossa do país. Nós estamos com 12 milhões de pessoas totalmente desempregadas. Nós estamos sem uma sociedade que criou, não tem mecanismo no momento, atual momento, capaz de suprir toda essa conjuntura que nós estamos vendo de infelicidade, de tormento e de ansiedade que milhões de pessoas estão passando. Esses indivíduos que estão na questão tocando a coisa pública, né, na República, eles têm a noção de percepção discriminativa? Eles têm só uma noção, que eles têm que garantir os privilégios deles, que não é pouco, são bastante em relação às pessoas do mundo, que eles têm que garantir os interesses deles para eles, as gerações futuras, que vai vir, que são seus filhos, as famílias. Quando eles traçam o perfil deles de solidariedade, uma série de coisas, eles não conseguem transferir esse sentimento, especialmente o homem de Estado, eles não têm necessidade de resolver o problema do cidadão simples. Quando eu digo resolver o problema do cidadão simples, eu estou dizendo que falta altruísmo pela seguinte forma: eles não querem resolver o problema de uma casa, uma política de casa, eles não querem resolver o problema de uma política alimentar mais barata, de uma política que essas questões mínimas, básicas, o cidadão comum, eu estou falando do cidadão comum, aquele que não tem acesso já a grande estrutura, mas o cidadão comum. Então eles não têm essa preocupação com o cidadão comum, eles não têm esses elementos altruísticos, eles têm uma luneta totalmente apagada, eles só pensam somente nos seus familiares. Isso se estende para as instituições do Congresso, na política, no Estado, porque são essa minoria, vou falar a verdade. Então não existe sabedoria? Não, pelo contrário, eles são pessoas que têm uma sabedoria, se eles não têm, sabe o que? O humanismo da sabedoria, e nem tampouco altruísmo, e nem tampouco aquilo que tem de mais nobre de sabedoria. Eles têm a parte, sim, técnica, operacional, são pessoas capacitadas, que estudam sempre nas grandes universidades, tudo, mas esse caráter humanista de transferir isso, esse proveito dessa inteligência diz respeito à maioria, é que a grande falha deles como indivíduo, como ser humano, que nós assistimos. Eles não conseguem. Então, o Dalai Lama ele fala sempre na cessação do sofrimento. Como faria para cessar esse sofrimento que o povo brasileiro está tendo, por exemplo?
A gente quando fala das sensações do sofrimento, são coletividades. E geralmente nós analisamos quem são essas forças que influenciam na coletividade. Então, a gente tem que ter um espírito tolerante. Mas nós há de convir que nós temos de várias estruturas religiosas que influenciam a coletividade e não conseguem, em certo sentido, se mobilizar esse ser humano numa construção nova de uma nova sociedade com caráter novo em termos de padrões novos altruísticos que possam influir em todas as decisões do Estado nosso. Então eles ficam sendo a mesma pessoa, usando o mesmo método operante de que essas pessoas que dominam. Eles simplesmente estão aguardando também nos seus interesses pessoais, nos seus interesses individualistas. Eles simplesmente estão na mesma posição. Isso é uma coisa que nós temos assistido. Eles viram empresas religiosas, eles estão pouco preocupados com o cidadão comum. Isso Então, é uma manipulação ideológica. Então existe uma existência cíclica desse... Vou ele colocar um pouco do psicólogo... Existe o psicólogo... não lembro o nome dele. Existe uma formação cíclica desse sofrimento, onde tem uma existência contínua, está condicionada já, e não tem jeito de romper. Não, vamos pegar assim pelo... Erich Fromm. Vamos pegar nós estamos analisando a questão espiritual, tem que analisar a conjuntura geral do ser humano e quais são os tipos de sofrimentos. Os sofrimentos são iguais universalmente, só que tem uns que são sofrimentos diferenciados. Se nós pegarmos a sociedade ocidental, o tipo de sofrimento hoje lá não é um sofrimento como é o sofrimento daqui. Por exemplo, lá o indivíduo supriu todas as suas necessidades básicas, educacional, está bem inserido na sua organização social. O indivíduo lá está com esse tipo de sofrimento de como ele se doar à sua humanidade, como participar e ser um ser humano diferenciado humanamente. Ele não tem a dificuldade com as questões básicas, é um outro tipo de sofrimento. É o sofrimento do isolamento, é o isolamento das aflições, da angústia, de estar dentro desses aparatos tecnológicos, ele não tem como. Ele não está com o problema da miséria, ele não está com o problema da fome, ele não está com o problema da falta de assistência do Estado, ele não está com o problema nada disso, nem do dentista, nem nada disso. Então é um outro tipo de sofrimento. Agora, quando nós pegamos a nossa realidade aqui, o sofrimento aqui é diferenciado. Aqui é o diferenciado, por seguinte, aqui é o sofrimento primitivo, é o sofrimento da falta de comida, da falta da assistência, é um sofrimento que relembra o homem pré-histórico, o homem da caverna. Por exemplo, nós assistimos, por exemplo, que esse é um tipo de sofrimento cruel, é um sofrimento que já podia ter sido suprido na nossa sociedade, mas ela não foi suprida ainda, continua esse sofrimento. Óbvio que depois de realizar todas essas conquistas materiais, o indivíduo vai ter novas indagações a respeito de sua vida. O que acontece hoje no mundo ocidental? Hoje no mundo ocidental eles são pessoas muito bem estruturadas, organizadas, mas estão tendo dilemas espirituais. O que eu faço agora com esse indivíduo que eu sou? Eu preciso ter Aí entra o que o Dalai Lama diz. Vocês precisam ser mais altruísta, mais benevolente, mais misericordiosos, para que vocês vejam vocês mais como seres humanos, que ele vem somar e vem pregando, como ele pregou no Center Park, pregou nos Estados Unidos. E tem várias pessoas que estão seguindo ele lá e está dando certo. Estão se sentindo melhor como ser humano, como os indivíduos. Como ele alcança esse estado de liberação sem a interferência desse mundo das ilusões? Aí é o exercício, como ele diz, de você, nas suas atitudes, nos seus comportamentos, no dia a dia, você começar a ter atitudes altruístas, sem ficar visível, mas você, dentro de você, começar a fazer as mudanças, você ser na benevolência, você na forma de você lidar com essa realidade, transformando essa questão sua interna. Você não consegue ser feliz sem resolver o seu problema interno, porque o problema da felicidade, da realização, não está só nas coisas externas. São cumprimentos, mas é a forma como eu estou como indivíduo, como eu lido com essa realidade que é diferenciada. Então eu posso estar melhor como indivíduo na medida que eu comece a se sentir como mais seres humanos. O que nós temos que ter é um exército de pessoas que não se sentem como homem, como indivíduos, que são homens que não estão na qualidade ainda de ser humano. Eles são altamente automatizados na sequência da cobiça excessiva e tal, como é o homem ocidental. Então existe um refúgio mental? Existe esse refúgio mental só na agregação de valores materiais. Só que suprido essa questão vê o vazio, porque a pessoa
ela se sente vazia. Quer dizer, eu tenho todos os meus atributos materiais e ainda falta algum elemento. Aí você assiste, por exemplo, isso muito. As pessoas estão frustradas, elas estão buscando livros de autoajuda, elas estão buscando, formando os novos dogmas. Aparecem pessoas oportunistas de toda ordem abusando dessa questão, porque a questão, segundo a Lama, é muito mais fácil. Na medida que eu começo a ser um ser humano mais altruísta, mais dentro de mim, benevolente, mais, eu vou resolvendo essa questão da individualidade do meu egoísmo, eu vou sendo uma pessoa muito mais feliz. Bom, vou colocar uma questão prática. Eu sou um cidadão normal, estou aí, na rua. De repente eu encontro uma pessoa que saiu, tá no submundo. E como é essa relação que Dalai Lama faz em relação a esse entendimento quando se junta ele com esse outro? Bom, nós temos que ser realistas, Gustavo. Nós não vamos, por exemplo, o altruísmo está aliado também com a inteligência. O altruísmo está ligado com mecanismo também que você pode fazer da seguinte forma. Na medida que eu sou uma pessoa consciente, que eu sou altruísta, que eu tenho atributos dentro de mim de tal forma que eu posso influenciar na sociedade, é óbvio que eu vou procurar os mecanismos da qual forma que eu vou estar me sentindo também mais protegido e como lidar com essa demanda de pessoas para que eu possa estabelecer uma nova concepção. Mas eu não posso sair 100% na rua e já querer fazer o altruísmo. Não é bem assim. Nós temos que ver quais as formas de homens mais altruístas na sociedade possam influenciar nas decisões. E aí entra a ética, né? Aí entra a ética. Como que eu vou influenciar nessa sociedade? Aí é a questão de ética. Para que eu possa ajudar esse setor que está precisando ajudar. Agora, no dia a dia, no individual seu, você pode fazer uma parte espiritual sua, na forma como você entende, para que você possa se modificar inteiramente. Entendeu? Se por exemplo, uma pessoa, no caso da Dalai Lama, se uma pessoa, no caso de receber um desagrado, uma tortura, de acordo com a sua ideia, prevalecendo, e dentro dessa discriminação, encontrar o estado espiritual. É lógico, quando você se predispõe a praticar uma filosofia, você vai analisar os prós e os contras. A filosofia do altruísmo, da misericórdia, do perdão, se for analisar, é primeiro para você se curar as suas chagas emocionais. Certo? Você vai curar os seus ressentimentos, você vai curar as suas mágoas, você vai curar os seus complexos. Tudo aquilo que está enraizado no ser humano que impede ele de ser feliz. O ressentimento, o ódio, a mágoa, esses são os quesitos dos sentimentos que impedem a evolução espiritual do homem. Na medida que eu coloco uma nova filosofia dentro de mim, para que eu possa modificar esse conjunto de emoções, esse conjunto de sentimentos dentro de mim, para me transformar num ser humano melhor, é óbvio que eu vou ter uma nova característica espiritual, uma nova estrutura emocional, que vai me fazer me tornar, pelo menos individualmente, um ser humano melhor comigo. Nisso aí se coloca a liberação do eu para o outro, com um sentido de responsabilidade. Se na medida que eu estou como ser humano envolvido com essa filosofia do perdão e da misericórdia, eu consigo neutralizar a outra pessoa, porque eu não vou responder na mesma maneira que ela pressupõe em cima de mim. Eu vou simplesmente neutralizar com as minhas ações mentais, com as minhas atitudes. Eu não vou envolver com aquela filosofia negativa. Eu vou estar com a minha filosofia altruísta, que é essa que está me dando felicidade, e eu tenho que analisar nessa questão. É uma filosofia totalmente diferente que o outro, certo? Esse aí é possível. E internamente, porque há um grande número nessa sociedade que comete o suicídio, né? E fica angustiado, achando, ele chega a certo período de idade, ele já passou por todos aqueles processos que não acabaram, que ele solucionou os problemas dele, alguns não solucionaram os problemas dele, mas existe um existencialismo dentro dele que cria
um vazio neutro, um vazio assim meio complicado. Como é que Dalai Lama tentou resolver essa questão? A sociedade ocidental ela tem passado por momentos muito difíceis. As estatísticas demonstram que morreu 1 milhão de pessoas suicidadas. Nas últimas décadas para cá foram 1 milhão. É um quadro bem assustador. Se for analisar, por exemplo, foram indivíduos das sociedades mais desenvolvidas materialmente que muitos têm um percentual alto. Por quê? Se a pessoa teve todas as predisposições materiais, uma série de coisas, de atributos que ele acompanharam, por que ele chegar nesse grande dilema? O dilema é o seguinte, voltamos à tona. O homem ocidental ele é isolado e isolante. Ele é uma pessoa que, como ele não incorporou nenhuma filosofia de base, de ética, de altruísmo, de compaixão, de tentar se transformar como ser humano, ficou só mesmo no mundo aparente, como o Dalai Lama expressa, quer dizer, no mundo aparente dessa realidade que apresenta, e entrou para o individualismo, ele não tendo a estrutura para segurar os grandes conflitos emocionais que surgem através da solidão, ele vai se manifestar diversas patologias emocionais e ele pode chegar a níveis como está hoje de suicídio. É a falta de resposta a uma espiritualidade que preenche seu vazio interior. Então, quando o Dalai Lama estava na prisão, ele passou a acreditar no poder curativo do perdão. Então, o Victor Chan, que escreveu esse livro que ele está comentando, Sabedoria do Perdão, ele perguntou assim, então, Santidade do Dalai Lama, ser capaz de perdoar nosso inimigo pode fazer diferença em nosso progresso espiritual? Aí ele respondeu, sim, sem dúvida. É crucial, uma das coisas mais importantes, poder mudar a vida da pessoa para reduzir o ódio e outras emoções destrutivas. Você deve desenvolver seus opostos. Você acabou de falar, a compaixão e a bondade. E a bondade e a benevolência. Quando nós analisamos assim, a questão espiritual do homem, isso é uma das coisas mais complexas, especialmente a questão de estrutura familiar ou a questão do ódio e a questão do ressentimento. O perdão não é um atributo especificamente da Lama. O perdão, todos os grandes espirituais, mestres espirituais, sempre Jesus, Buda, o Dalai Lama, todos os grandes pessoas que avançaram um dia na espiritualidade, eles chegaram à seguinte conclusão: sem você chegar a se auto-perdoar, tirar os ressentimentos de dentro de si, você não vai ser um ser humano feliz. Por quê? Porque você tem que primeiro se auto-perdoar totalmente como indivíduo e perdoar aquelas pessoas que um dia na sua vida, por direto ou indiretamente, consciente, elas fizeram determinado mal para você e a pessoa cresceu com ódio, ressentimento, mágoa e não consegue ser feliz. Ele não consegue ser feliz por quanto que ele não desenvolveu o perdão. Eu tenho que perdoar, às vezes, a minha mãe por uma série de situações históricas, ela não foi boa comigo. Eu tenho que perdoar o meu pai, talvez por limitações pessoais, individuais dele, num processo de vida. Ele agiu de determinada forma errada e me ocasionou dano e eu tive que ter muitas mazelas pessoais e tudo mais. Mas que eu tenho que perdoar isso dentro de mim, porque senão eu não serei um ser humano feliz. Então o perdão ele entra com uma das coisas mais fortes e poderosas, mas não é só a minha filosofia espiritual, não. A própria psicanálise também bate nessa questão, que sem você se auto-perdoar, o perdão, você não consegue ser um ser humano legal, não consegue ser um ser humano feliz. Isso aí prejudica a saúde mental. Mental desequilibra totalmente o indivíduo, porque você vai carregar um sentimento pro resto da sua vida de ressentimento, de mágoa e ódio, e aquilo vai transformar você numa pessoa totalmente estruturada, totalmente desajustada. Há uma necessidade pessoal do indivíduo se auto-perdoar. Duríssimo é a situação, mas você tem que trabalhar esse lado de você para se entrar no perdão. Então, aí vira uma fonte as ilusões, como a ganância, fixação, ódio, aversão, ilusão, a ignorância, né? Dentro dessa atitude, há um sofrimento psicológico e há uma natural repressão que depois explode e o sujeito ele se torna melancólico, se torna um sujeito apático, um sujeito que não consegue dormir bem à noite,
É, simplesmente, por quê? Não Por quê? houve perdão? Não, o indivíduo que nasce, no processo da vida ele teve ódio, ressentimento, aversão, todos esses sentimentos negativos, é óbvio que está canalizado dentro dele uma situação totalmente conflituosa e embaraçosa, que ele vai para a insônia, ele vai para os ressentimentos, aversão, ele vive cultivando e cultuando uma Ou situação negatividade? negatividade, ele vai estar sempre conectando. O que o Dalai Lama diz mais ou menos? Para que você comece a ter novos sentimentos de perdão, para que você possa tirar essa conexão que está dentro de você e você entrar num circuito totalmente diferenciado, para que você possa ser feliz, ser transformado e ver novos sentimentos, novas emoções dentro de você, para que você se sinta feliz. Há uma necessidade de a pessoa fazer essa transformação, senão ele não vai cultivar a felicidade. Então, dentro desse mundo que há um excesso de, no caso brasileiro, não tem uma crise, está tendo uma crise literal de falta de ética, né? Quais os esforços e como se vê a verdade numa razão onde o direito moral de manifestar o favor da liberdade e democracia, como é difícil ou é fácil? Não, no atual estágio brasileiro ela não é fácil. A sociedade brasileira ela passou por diversas modificações, diversas transformações na sua história. O que nós notamos na sociedade brasileira é que as rupturas que houve histórica, elas não acompanharam o processo do padrão de moralidade total e a ética, né? Aí o que acontece? As mudanças, as modificações, elas vieram, mas o elemento que opera, estava operando, gerenciando toda essa demanda de situações humanas que não estava bem no campo ético. Isso veio atrasar uma série de situações da coletividade nossa, no nosso país, que não fizeram as grandes mudanças e transformações. O nosso indivíduo aqui, ele não foi pautado dentro de uma realidade, de uma filosofia altruísta de ética, reiterando novamente. Então criamos-se um indivíduo muito desumano. Nós estamos vivendo uma realidade hoje de um brasileiro diferente. As pessoas começam a ver o brasileiro hoje diferente. Hoje não é o brasileiro mais de 20 anos, 25 anos atrás, não. O brasileiro hoje está um pouco desumanizado. O que aparentemente parece que o brasileiro está bom, ainda há os mecanismos artificiais que são as festas culturais do Brasil, que nós assistimos o carnaval, ainda vê o brasileiro sorrindo por causa de futebol ou por outras manifestações culturais, mas no fundo, dia a dia, na realidade, nós estamos com o brasileiro hoje completamente diferente hoje. Ele está dolorido. Ele está dolorido, ressentido e magoado, sabendo que alguém lhe negou um monte de coisa e ele quer uma cobrança agora que não tem como fazer hoje essas mudanças hoje rápidas. Então o brasileiro hoje ele está totalmente mudado. Dentre muitas crianças pobres que nem tem, pessoas pobres hoje que aumento de pobreza, diz que houve, não, mas nós temos uma educação aí vivendo na beira da estrada. Como se beneficiar esses sujeitos dentro da filosofia da intenção, em que um estudioso, os que estão aí dentro das técnicas de manifestação para a melhoria, qual o máximo benefício que deveria ser feito quando se torna uma pessoa espiritualizada? Nós sabemos que tudo leva dentro de um processo de formação. Ainda nós não tivemos a oportunidade das grandes forças humanitárias, das grandes forças altruísticas, das grandes forças éticas se reorganizarem no Estado brasileiro, tal como o Estado brasileiro talvez um dia possível chegue a atingir esses patamares. Dado que essas forças negativas historicamente sempre predominaram na nossa cidade, ocasionou toda essa infelicidade que nós assistimos, agora há um princípio básico que nós precisamos cotar, é entender que dia menos dia,
hora menos hora, essas forças que nós temos que criar, na medida que nós vamos discutindo essa questão, O altruísmo. o altruísmo, e nós vamos discutindo com a sociedade uma necessidade de rever todo um posicionamento que está errado na sociedade brasileira, especialmente no campo ético, que ela possa influenciar as nossas decisões a nível institucional, a nível político, já damos margem para criar novos elementos de valor, de repensar. Precisamos repensar todinho esse conceito de tipo de homens que estão tomando conta do Estado brasileiro e não tem correspondido à felicidade da maioria. Então, quando esse setor mais altruístico, mais consciente, mais evoluído, conseguir de alguma forma começar a rediscutir essa questão, nós criamos condições políticas para que nós entremos nesse Estado nosso, fazer um novo Estado de uma benfeitoria mais humanitária, independente de qualquer líder carismático que chega lá e fala que é o salvador da pátria. Isso seja uma rediscussão geral da sociedade brasileira no futuro. Então o governo ele tem que ter um comportamento que tenha a liberação de todos os seres. A liberação de todos os seres, você está enfatizando em que sentido, sim? No sentido de ter automaticamente atendido suas dificuldades, seus problemas, né? Para cessar os problemas. É que a turma fala muito Estado de Direito Democrático, mas não basta só ser um Estado democrático, você tem que ser um Estado democrático de direito humanizado. Nós temos que humanizar o nosso Estado, humanizar os homens. Quer dizer, nós temos que ter determinados indivíduos que assumem o compromisso de gerenciar o nosso Estado para que ele esteja compromisso com o cidadão comum, com a coletividade, com a sociedade. Isso envolve a ética, o humanismo, a benevolência, o altruísmo e todos os ingredientes possíveis que possam fazer uma modificação na estrutura social do país. É que dentro dessa visão que veio já perdurado que existe tem que ter existir um realizador solitário. Esse realizador solitário, ele às vezes não tem muita instrução do que é uma melhora de condições. Então, reiterando o que eu falei, que não basta somente ter uma espiritualidade, é preciso ter que ajuda todo mundo a espiritualidade, mas os homens que vão evoluindo espiritualmente e que tenha conhecimento junto com a sabedoria, que se predispõem a avançar no espectro político, que ele possa, através da sua espiritualidade, da sua inteligência, da sua formação política, da sua formação humanista, fazer as coisas em prol. É óbvio que o cidadão, às vezes mais simples, que está numa determinada espiritualidade, se ele não tiver uma visão humanista, uma visão de conhecimento operacional de tudo isso, fica difícil para ele, está limitado. Eu estou falando de indivíduos que talvez possíveis não estarão limitados no futuro e que estejam uma base de espiritualidade, que possam influenciar no futuro essas coletividades e nações. É que o Brasil e outros países ainda estão precisando. Isso não é uma utopia, são coisas possíveis. Nós não estamos falando de mudanças somente na organização social, estamos falando de organização emocional, psicológica e estrutural de quem opera no sistema. Porque cria um vazio, né? Esse vazio que Dalai Lama fala, ele tem que ser preenchido com perdão. Com perdão. E com a misericórdia. Com todos esses fatores, ele está falando em termos individuais. Só que nós temos que analisar todo o sentido individual do indivíduo e como o Dalai Lama mesmo. Ele quer influenciar com esses sentimentos dele a coletividade, tal como ele está fazendo. O sentido do perdão, como ele tem bastante adepto, o sentido do altruísmo, tudo para ver se consegue fazer esse grupo refletir mais. Vamos um caso específico da China. A China em relação ao Tibete. O que fala em relação à China? A China já resolveu uma série de situações dela já interna. É um país que conseguiu levar o nível de patamar, a patamares econômicos, já conseguiu uma estrutura industrial poderosa, ela conseguiu várias conquistas nessas últimas décadas, colocou o país num nível extraordinário. Só que, porém, que falta a China? Falta a China perdoar o Tibete, que é a coisa que a China não faz espiritualmente, é perdoar o Tibete, que é visto o Tibete como contra-revolucionário. Se a elite dominante chinesa tivesse uma visão mais benévola, mais humanizada, ela perdoaria o Tibete e estabelecia novas formas de relações humanas
Porque o Tibete, em situação econômica, ela não tem essa representatividade tão grande no aspecto econômico lá dentro da China. Ela não faz tanta diferença na balança econômica. Então é falta para essas novas lideranças que estão lá. Surgem novas lideranças na China que conseguem enxergá-los como irmãos. Que eles não saíram na contra da revolução e foram para lá porque era contra o Estado comunista. Eles eram de uma filosofia budista, sempre foi historicamente. A revolução do Mao Tse Tung mexeu com valores estruturais, culturais do povo da sociedade chinesa. Todos nós sabemos disso, que a contra-revolução teve aspectos negativos. Que quando nós pegamos o historiador, vários historiadores, especialmente Tony Beer, que sempre falou que não se muda e não se modifica uma estrutura de uma sociedade culturalmente de forma radical que dá problemas gravíssimos em toda ela, mais ou menos isso que aconteceu. A China quis mudar coisas que eram enraizadas como cultura durante o processo histórico lá dentro, não deu certo. Agora a relação do perdão, do perdão, só na hora que começar a enxergar o Tibete como lunetas de perdão. Que a hora que começar a perdoar o Tibete, todas as coisas, é o que o Dalai Lama insiste. Ele não quer entrar em confronto com a China de jeito maneira, é simplesmente filosofia espiritual, se opondo a essa situação que a China é uma ressentida e magoada em relação ao Tibete, à liderança. É a falta do perdão. Assim como a humanidade não perdoa o que a Alemanha fez até hoje. Né? Nós temos que ainda auto-perdoar, que vai ser o mais difícil para a humanidade do dia, que é o mais difícil, é o dia que a humanidade resolver perdoar a Alemanha. Vai ser difícil. Mas está entrando no processo, ela não perdoa a Alemanha por ter levado o mundo a 60 milhões de mortos. Tem vários países do mundo que não perdoa, como não perdoa uma série de outros povos, mas o alemão tem muito mais enraizado. Hoje o alemão é visto no mundo inteiro como povo belicista. Queira ou não queira, ele é visto como belicista. Ele tem o preconceito do inglês, da versão, ele tem o preconceito do francês, ele tem o preconceito os ressentimentos ficaram marcados neles de forma profunda. Eles têm essa questão, e só através do perdão. Perdoar o cidadão alemão. Porque eles foram, na época, doutrinários, né? Mas a humanidade, os filhos, aquelas pessoas que vieram, que pegaram a versão, que foi passada de pai para filho, que morreu avó, que morreu gente, que foi torturada, essas pessoas criaram uma versão. O mundo, esses tiveram fala-se que nós temos o complexo de vira-lata. Isso aí deixa um sentimento de inferioridade que através da Olimpíada que nem vimos, do ufanismo, que acho que nós, povo brasileiro, aqui, inclusive um falou que Deus é brasileiro, etc, etc. Isso que tem, dá para ter um povo com essa filosofia de perdão? No caso específico brasileiro, nós temos que chegar ao seguinte: quem realmente dominou o meio literato do Brasil? Quem realmente dominou a nossa história cultural brasileira, de alguma maneira partiu essa situação de conjunto de ideias que o nosso povo tem complexo de vira-lata. Então, nós temos que rever, por exemplo, quando a industrialização nossa veio para o Brasil, achando que nós não ia se ajustar a nenhuma estrutura, vindo de lá porque nós éramos homens de estrutura camponesa, agrária, que comportavam uma estrutura de cultural agrária, que nós não teria condições de operar uma industrialização maciça, criou a sensação de que nós era totalmente, não teria como, aliás, nem ter um carro para andar na rua, porque nós era pessoas que não tinham condições, nós não éramos europeus. Criou essa filosofia em nós, através das próprias lideranças literárias, criou esse complexo, que é muito veterano, imposto por uma elite intelectual complexada também, ela que foi complexada em relação aos intelectuais do primeiro mundo, porque ela sempre se sentiu literalmente inferior ao mundo ocidental, e ela passou o seu recalque, o seu complexo para que nós amássemos a nossa sociedade. Como nós éramos um povo alegre, um povo feliz, um povo festeiro, um povo que gostava de circo, que gostava dessas tradições, eles manipularam esse ufanismo brasileiro, deram essa situação para o brasileiro que um pouco tem complexo de fazer as coisas, de vira-lata, foi eles, não é o nosso povo. O nosso povo, em certo sentido, não tem esse complexo de vira-lata. Nós temos sim uma necessidade histórica, sempre foi, de agradar a todas as pessoas que vêm de fora, como foi o caso específico dos nossos índios.
na sua simplicidade, na sua ingenuidade. No começo, quando foi estendida aqui, a coroa portuguesa veio para cá, nós sentimos necessidade de agradar aquelas pessoas, dar o que tinha de melhor, dar o nosso fruto, nossa laranja, tudo. Isso era uma característica cultural do nosso povo brasileiro, não é uma característica de complexo de vira-lata, não. Era uma característica de tradição nossa que veio. Agora, isso aí é totalmente fora de sentido. Aí, quando eles gritam assim, somos brasileiros com muito orgulho. O orgulho é a coisa que o Dalai Lama ele batia. Eles colocaram nosso povo sempre no sentido que era vira-lata, que tem que fazer as coisas sempre mais perfeita, mais melhor, e criou excesso de ufanismo, fora de uma realidade total. Às vezes, por exemplo, na Olimpíada, por exemplo, os caras estavam embora e foram colocar uma escola de samba lá. Simplesmente uma manifestação que poderia ser normal, cultural, lá eles mobilizaram quase coisa. É uma questão que foi mais manipulada tudo. A questão da lama do orgulho. Toda vez que um povo, um estado se extrema de forma orgulhosa, o que acontece? Vem o nacionalismo. Vendo o nacionalismo, eu não consigo ver outros os povos iguais a mim. Eu consigo colocar um distanciamento e colocar a minha situação de estado, de nação, como melhor que todo mundo, que é um perigo. Para falar a verdade, o orgulho exacerbado gera Isso seria uma contrapartida uma oposição da famosa do complexo de vira-lata, será? É exatamente isso. Parte desse princípio. Passa a ser uma engenharia totalmente nesse sentido. Então, dentro do Dalai Lama, a sabedoria dentro do livro dele chamado Sabedoria do que a gente está comentando, a sabedoria do perdão, mente sofisticada, mente calma. Então ele reverte os valores ocidental. Para que o homem ocidental, quando ele fala mente sofisticada, ele está dizendo que é o homem que agregou técnicas operacionais dentro de sua mente, que mexe dentro dos quadros operacionais industrial, seria um tecnocrata, um cara de altos atributos, que teria uma mente sofisticada. Ele, na concepção dele de budista, mente sofisticada para ele é um indivíduo que tem esses determinados valores, mas porém ele tem os valores do humanismo, ele tem os valores do altruísmo, ele tem os valores da benevolência, ele tem os valores humanos muito bem enraizados. Seria uma mente sofisticada. A mente que não é sofisticada é o oposto disso. Então, no caso, o excesso de egoísmo. O excesso de egoísmo. O excesso de egoísmo. Lembrando que nós não somos contra as pessoas que estão em patamares elevados a nível de atributos pessoais. É a concepção que você tem como filosofia de vida que você faz os atributos pessoais que ocasionam dano para si e para outros, conforme a situação que a pessoa vive. Então, quando se fala assim, esvoaçou o nosso bem-estar, como assim se esvoaçou o bem-estar no canto do olho estabelecido pela sabedoria do perdão? É porque quando eu me conoto com a sabedoria do perdão, lidando com todas as relações individuais, minha e coletiva, eu estou relacionando de uma forma completamente diferente com o outro e vendo o outro de uma humanidade totalmente diferente, com o outro é tão igual, humano como eu sou. Portador de todos os sentimentos como eu tenho. Há uma unificação de sentimentos quando eu vejo o próximo. Você está entendendo? Então, o veículo da motivação primária do praticante do altruísmo, que o Dalai Lama enfatiza, tem essa liberação de um sistema de prática onde existe, como se falou, o altruísmo. Como alcançar a plena e beneficiar o pleno altruísmo e beneficiar todos os seres? Então, nada se nasce. Se a religião, o religário, vamos entrar agora na religião. Se a religião sempre foi historicamente produto de um homem isolado, de um homem sozinho que, dentro de viu uma concepção universal, formou conceitos, normas, uma série de coisas a partir da sua individualidade, que nasceu os dogmas, a religiosidade, que eu não vou entrar nesse mérito agora, eu vou focar mais nesse aspecto, mas eu só peguei como gancho para me ajudar no meu raciocínio. Quando o Dalai Lama ele presta um grande serviço. Por quê? Na medida que ele é uma expressão internacional, Prêmio Nobel, ele é uma pessoa que tem uma representatividade humana,
certo? Ele consegue atingir os meios de comunicação, ele consegue ter bastantes adeptos, ele consegue ser ouvido e despertar curiosidade. Quando você ouvir despertar curiosidades por coisas nobres, como é o caso específico dele, as pessoas vão querer saber a sua opinião a respeito de determinadas questões humanas. Então, como ele teve essa oportunidade, e pela sua filosofia que ele pratica, de ser uma pessoa humanista, benevolente, praticar e querer agregar esses valores com as pessoas, ele é um tipo de ser humano que todo mundo quer ouvi-lo e se sente bem com essa questão, porque é o que falta para o ser humano. Quando me falta alguma coisa que o outro fala, que está me faltando, eu sinto, ó. É o caso ocidental. Por isso que ele é amado e querido no mundo ocidental, porque a turma sente que tudo que ele fala é que eles não têm. Aliás, eles não têm. Dentro de um encontro que ele teve com Desmond Tutu, também é outro Emmanuel, né? Espiritualista. Que houve um encontro espiritualista, ele falou assim, como nós conseguiríamos nos dar bem com as nossas diferenças. Aí Desmond Tutu falou para ele, olha, a paz e a benevolência. Exatamente, porque quando eu tenho a paz como atributo e a benevolência, eu consigo estar em todas as situações contraditórias, diferenças de pensamento. Quando não tem nada disso, eu vou gradear com o outro que pensa de mim diferente. Toda vez que o outro pensa de mim diferente e eu não tenho atributo de paz, eu vou para cima dele, que acontece no mundo ocidental. Quando eu não penso igual ao outro, o outro vem para cima de mim. Aí, como eu não tenho o balizamento da minha paz interna, para conviver com a tolerância, com as diferenças, eu vou para o extremo da violência, que acontece lá no mundo ocidental. Ele vai para a violência porque ele não tem as motivações de paz, ele acha que ele pode fechar com o outro fala através da violência, que está totalmente enganado, está totalmente equivocado. Então há uma degradação de egoístas. De egoísmo baseado em ideias, baseado em fundamentos que às vezes não tem nem esse sentido. Então, as últimas considerações, você quer falar mais sobre essa... Há um fato que me chama a atenção. O Dalai Lama, por exemplo, ele é um budista. E ele tem a filosofia espiritualista do altruísmo. Ele ganhou o prêmio Nobel. Deu nenhum outro religioso no mundo, de uma vertente religiosa, conseguiu ganhar o prêmio Nobel. Então ele tem os seus atributos espirituais. Ele tem os seus atributos. E o mundo ocidental percebeu e percebe hoje que está faltando para ele esses elementos. Então hoje há uma receptividade no mundo ocidental para ouvir essas ideias. Mas dentro no caso, ele falou assim, como eu vejo o cristão, se ele é diferente de mim, como é que eu ajo, como é que eu vejo o cristão? Na benevolência? Você tem que ver o cristão na benevolência. Porque o cristão não é nada mais, nada menos, para ser sincero, as doutrinas budistas e os conjuntos de ensinamentos éticos, morais de Jesus é praticamente uma complementação das mesmas ideias. O que diferencia é só o aspecto filosófico da compreensão do universo dessas ideias, da concepção. Que um é chinês, um outro é chinês, e o outro é hebraico, o outro mas eles estão na mesma junção. Se você pegar o ensinamento de Jesus, do Sermão da Montanha, estão no mesmo ponto de vista da benevolência, do altruísmo, da misericórdia. Se você pegar ele lá, o Dalai Lama, a mesma coisa. Se você pegar lá o Buda, lá eles estão nas mesmas questões. Se você pegar os ensinamentos lá do Bhagavad Gita, eles estão na mesma situação. Eles estão sempre pregando, todos os grandes homens pregaram a situação. Será que eles estão errados? Será que nós, a humanidade, passamos a vida inteira crendo que está errado eles? E que nós estamos certos na política de não altruísmo? A humanidade já passou por diversos momentos dramáticos na sua história por falta disso. Então é o elemento agora que é o atual momento de reflexão sobre essa ideia e está influenciando muitas outras instituições. Então, encerramento, a cessação do sofrimento, verdadeiro caminho, e o sujeito consegue melhorar as condições que levam à cessação do seu vazio? Exatamente. Se você conseguir praticar e fazer, rezar, é óbvio que você com essa filosofia você não vai se sentir uma pessoa vazia, você vai estar inserido dentro de um contexto interno espiritual totalmente diferente. Agora, quando eu
me predispõe a ser esse ser humano 100% individualista, egoísta, fechado na minha redonda, no meu mundo, eu vou ser um ser humano totalmente Mas feliz. dentro desse processo também há grupos que se fecham, há grupos que um se fecham, vou colocar aí, formam várias seitas, que falam a mesma coisa de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo eles querem fazer um preconceito do outro. Sim, mas esses intolerantes, essas pessoas que estão praticando isso, eles serão identificados logo pela pessoa que é absolutamente altruísta, querendo agregar pessoas que pensam completamente diferente deles. Eles acham que a tolerância é uma coisa que pode ser atingível, o humanismo pode ser atingível. Essas novas forças que virão o ser humano se sentindo bem feliz, praticamente vai anular essas pessoas que ainda insistem com a mesma filosofia individualista, seguindo a mesma forma de ser. Então pode dizer que aquele foi uma frase que Dalai Lama falou. Eu estava interessado. Começou a ler em voz. Eu era um homem de gênio ruim. As pessoas com frequência ficavam aborrecidas comigo, como comerciante de chá. Minha ganância, como um comerciante de chá, me fez perder dinheiro. O comerciante estava falando. Eu sofria as angústias mental de vez em quando. Agora eu aprender um pouco sobre o que é o estado do vazio, do altruísmo. Dentro dele o vazio tem o altruísmo, na verdade, né? É o altruísmo. E a benevolência. Percebi as falhas dos desejos, né? A falha do desejo. Por quê? Porque quando eu estou só numa situação dessa, eu não consigo me ver minhas falhas no desejo. Quando eu entro no vácuo do vazio, há um distanciamento profundo. Quando eu substituo o altruísmo, eu consigo me observar. Geralmente a minha realidade quando eu lido com o outro. Eu consigo ver as minhas imperfeições. Por isso que o vazio é uma necessidade, mas o vazio não que leva ao materialismo, o vazio que leva à parte espiritualista do altruísmo. Positivo. Da parte positivo. Do positivo. Senão eu vou cair no meu vazio. Negativo. Do negativo. Tem que ser o vazio que leva de vida ao positivo. E isso só pode ser agregado com o valor do altruísmo. Como o Dalai Lama especifica. Mais alguma coisa? Não, eu queria simplesmente dizer para o povo da Uruguai, especialmente para o homem ocidental, ou nós que vivemos situações dessa individualidade, que as coisas são conquistadas da noite para o dia. É óbvio que tudo isso demanda tempo e demanda uma certa curiosidade, uma tentativa de querer se modificar. Ou você não vai ficar uma pessoa benevolente da noite para o dia, nem tampouco um cara altruísta, uma pessoa altruísta da noite para o dia. Você vai simplesmente analisar e checar que determinadas filosofias que você está seguindo hoje, elas estão tendo recompensa no seu cômputo emocional, espiritual ou não. Quais são os sentimentos que têm norteado e guiado a sua vida? Está tendo resultados? Se eles não estão sendo resultados plausíveis, significativos, há uma necessidade então de você tentar uma nova filosofia que possa vir modificar o seu eu, uma concepção de filosofia diferente, que seria baseado no que o Dalai Lama disse. O altruísmo, a benevolência e o perdão, sem se auto-perdoar como indivíduo. Só as considerações. Não, muito obrigado, Norton, Thaís da Costa. O livro Sabedoria do Perdão, ele não foi mais editado, é difícil encontrar. É muito difícil. Difícil de encontrar. E esse Sabedoria do Perdão foi uma conversa íntima com Victor Chan, que era um chinês também. Chinês. O chinês, ele fala, você acompanhou o Victor Chan de 74 até um bom tempo, acompanhou o Dalai Lama nas viagens dele, etc. Certo. E ele encontrou essas palavras, o Victor Chan, encontrou o Dalai Lama com uma mente voltada para a melhoria do mundo. Mas hoje parece tão longe, né? Parece, essas coisas aparecem muito longe, mas acontece que as necessidades espirituais do indivíduo vai crescendo e as pessoas vão procurando. Eu já diria para você que tem muita gente no mundo praticando isso, que nós que não temos ainda oportunidade de... Mas já tem muitas pessoas. A última vez que ele é muito querido aqui no Brasil, muita gente pratica a filosofia dele. Tá bom. O próximo assunto delinear, né? Vai ser do Steve Zweig, chamado Jogador de Xadrez. Aí certo. Vai ser feito... Você que vai falar. É. Tá certo. Tá bom, muito obrigado. Boa noite, tudo povoado, obrigado.